Olá, irmãs e irmãos, aqui é o pastor Ronaldo Silveira Mota e neste vídeo nós vamos apresentar a segunda lição que estamos estudando na revista Palavra e Vida, a lição sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos observar que a Igreja de Cristo é formada por seres humanos que, ao se converterem, trazem consigo para dentro da igreja toda a sua história de vida, seu passado, presente, com suas tradições, seus costumes. Na igreja de Corinto, isto se acentuava de uma tal maneira que havia muita dificuldade na mente daqueles primeiros cristãos em praticar o novo padrão bíblico que Deus espera, que é a santidade de vida. Paulo recebeu uma carta que relatava essas questões relacionadas ao casamento, celibato, oferenda a ídolos, culto público, os dons espirituais, além de desvios da conduta de vários daqueles cristãos, o que tornava a ruptura com o mundo algo que se tornava muito difícil, indefinida. A igreja está no mundo, precisa estar no mundo, mas o mundo não deve estar dentro da igreja. Embora tantos erros fossem cometidos dentro da igreja de Corinto, pesava ainda sobre eles o fato de muitos deles serem soberbos por causa do conhecimento que julgavam ter, mas eram, na verdade, ignorantes. Eles não sabiam nem o básico sobre a vida cristã. Foi preciso o apóstolo Paulo usar a expressão "não sabeis" várias vezes para convencê-los do erro, especialmente aqueles que se achavam muito sábios e que sabiam tudo. Ainda hoje, há muitas igrejas que sofrem com o mesmo problema dali de Corinto: desvios doutrinários, divisões e partidos, soberba pelo conhecimento que acham ter. Precisamos de humildade para enxergar o nosso erro e submissão para mudar o comportamento quando estamos errados. Vejamos os problemas da igreja de Corinto e se há alguma relação com a igreja atual. A primeira coisa que você vai estudar na lição de hoje é sobre a divisão dentro da igreja. Logo no capítulo 3, verso 4, o apóstolo Paulo fala sobre a questão da divisão que havia entre eles. Quando um de vocês diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu de Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Então nós vemos ali evidente o partidarismo, a divisão dentro da igreja. Mas nós precisamos perguntar quais são as causas principais de divisões na igreja de Corinto. A imaturidade que permite a convivência da carnalidade e o mundanismo, ou seja, essa imaturidade é que faz haver algum tipo de divisão dentro da igreja. A falta de discernimento leva à convivência natural com o mundanismo, que prega pela sabedoria humana. Aqueles homens e mulheres ali da igreja de Corinto não podiam receber alimentos sólidos, porque ainda eram como bebês, tomavam leite como bebês que mamam, porque não podiam suportar um alimento mais sólido, diz o apóstolo Paulo. E não podiam suportar porque ainda eram carnais. Ele vai expressar esta atitude. A questão, então, é como se eliminam as divisões. Paulo retoma o assunto sobre a sabedoria do mundo ou qualquer vanglória humana, dizendo que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Capítulo 3, verso 19. Paulo não está excluindo o conhecimento científico, filosófico ou qualquer área do pensamento humano, pois tudo é dom de Deus. Todo conhecimento que o homem tem, toda ciência, é dom de Deus. O que ele quer dizer é que qualquer sabedoria sem o temor do Senhor, conforme diz Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, assim também, sem o temor do Senhor e sem a cruz de Cristo, é vã e inútil solucionar qualquer tipo de problema humano de uma forma verdadeira. O problema da perdição humana só se resolve através do Evangelho, da graça e, portanto, do temor do Senhor e da cruz de Cristo. Nós precisamos olhar sempre
para Jesus e corrigir o sentimento de orgulho e egoísmo e entender que todos são iguais na igreja onde Jesus Cristo é o único Senhor. O outro aspecto que você vai estudar é a questão da indisciplina dentro da igreja. Como aplicar a disciplina na igreja? Ele tomou conhecimento, Paulo, de algumas imoralidades cometidas dentro da igreja e orienta o que se deve fazer. Ele inicia o capítulo 5 dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios há. Ou seja, havia coisas absurdas acontecendo ali em Corinto, não vou entrar aqui no detalhe porque você vai estudar na sua classe. Mas a igreja ficou inerte, todo mundo ficou sem saber o que fazer, não se tomou nenhuma providência. Todos falavam sobre o problema, sobre o assunto, haviam cochichos, mas tudo continuava como se tivesse tudo normal. Não se lamentaram e nem disciplinaram o transgressor. Pense em como Paulo foi duro ao dizer nem entre os gentios se praticava isso. Que coisa triste. Infelizmente, ainda há entre as igrejas esse tipo de ações, não é? E ele então propõe uma reunião para que, na autoridade do Senhor, se aplicasse a disciplina. Terceira coisa que você vai estudar é sobre a dificuldade na comunhão. E aqui nós vamos, como o apóstolo Paulo fez, pegar um tema desse relacionamento que é a participação da ceia do Senhor. Ou seja, o relacionamento estava tão esvaído, não é? Tão fraquinho entre eles por causa de tanta divisão, que quando se reuniam para a celebração da ceia do Senhor, diz aqui o texto bíblico, cada um come a sua ceia sem esperar pelos outros. Paulo inicia o tema dizendo que não os elogiava, porque quando estavam reunidos para o que deveria ser um culto de confraternização, ou seja, uma festa ágape de amor, eles estavam piorando ainda mais o caráter espiritual. Vejam a seriedade do problema, pois não estavam melhorando em nada participar da ceia do Senhor. Temos que entender que divergir é possível e até saudável, porém perder a comunhão é que é o problema. Paulo diz que quando se reuniam, não era a ceia do Senhor que eles estavam celebrando, mas algo totalmente diferente. Isto porque, embora com pretexto de culto, os grupos ficavam expostos e não havia submissão ao Senhor. Ou seja, o partidarismo se apresentava ainda mais quando era realizada a ceia do Senhor. Não se repartia de fato o pão, cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia, alguns até se embriagavam com o vinho que levavam de casa. Aqueles que eram pobres ficavam com fome, eram humilhados. Faltava comunhão, sobrava egoísmo. Talvez em alguns casos hoje não seja o pão físico e o vinho que falta, mas ainda falta compaixão e amor, sobrando soberba e orgulho. Nós vamos também aprender sobre desvios doutrinários que havia ali na igreja de Corinto. Pessoas que pregavam que não há ressurreição dos mortos. E Paulo responde com esse que é o maior capítulo da carta, o capítulo 15, e iniciando o testemunho vivo e eficaz das Escrituras, do Antigo Testamento, e também das testemunhas oculares, ou seja, aqueles que viram o Senhor ressuscitado, como Pedro, como os 12, como Tiago, mais de 500 irmãos, os apóstolos, e por último, ele mesmo. Ele apresenta a seguir uma série de consequências que ocorrem ao se negar a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou e os mortos não ressuscitam, Cristo Jesus continua morto. E se Cristo não ressuscitou, todo o esforço da evangelização é vã. E é vã a fé cristã, pois esta se baseia na ressurreição de Cristo. O evangelho é pregado como ele é, mas se Deus não ressuscitou a Cristo, os pregadores são falsas testemunhas. E, além disso, sem a ressurreição não há justificação e todos permanecemos no pecado e, na verdade, dessa forma, se não há ressurreição dos mortos, o evangelho é uma grande fraude.
o que nós podemos chegar à conclusão é que, na verdade, pela fé, acreditamos naquilo que ouvimos e vimos. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é o ponto fundamental da nossa fé cristã. Finalmente, deixei para a última parte, vocês vão ver isso na lição, sobre o dom supremo. Nós não vamos tratar nessa lição sobre a questão dos dons espirituais, pois o capítulo 13, que fala do amor, do dom supremo, ele na verdade é a solução não só para os problemas dos dons espirituais que estavam ali também presentes na igreja de Corinto, mas é a solução para todos os demais problemas que acontecem dentro da igreja. Ele diz: quando vier o que é perfeito, se referindo à segunda vinda de Cristo como o último acontecimento no plano redentor do Senhor Jesus. Quando ele chega ao final daquele capítulo 13 que fala sobre o amor, não é? Então nós precisamos aguardar com expectativa este grande dia. Concluindo, gostaria de dizer que nesse estudo você vai aprender que, embora a igreja não seja perfeita neste mundo, ela precisa caminhar neste sentido, ou seja, de buscar ser santa, perfeita, pois perfeita nós seremos apenas lá no céu. Qualquer rebeldia, qualquer presunção, qualquer divisão, falta de amor precisam ser combatidos dentro da igreja. O orgulho trazia divisões ali, incompetência para corrigir os irmãos, imorais, não é? E a igreja estava sendo destruída. Isso não pode acontecer em nenhuma igreja, com nenhuma igreja. A igreja estava criticando o próprio apóstolo Paulo e permitindo imoralidades por parte de alguns, e ao invés de resolverem as questões de conflito, eles permitiam processos judiciais, processos lá fora, entre irmãos, ou seja, dando ainda mau testemunho para os de fora. Outros temas também não foram tratados aqui, como casamento, divórcio, alimentos oferecidos a ídolos, dons espirituais, como já disse, coleta de ofertas, mas o importante é aprender que problemas existem quando estamos juntos, seja em família ou na igreja. E o que é crucial saber é como resolver esses problemas, para o bem de todos e glorificação do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. No próximo vídeo nós vamos fazer um resumo da segunda carta aos Coríntios. Fique na paz do Senhor. Amém.